Boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui na mentoria ADVBot Pro. Hoje, nosso tradicional encontro aqui das quintas das automações jurídicas. Esse encontro faz parte da mentoria ADVBot Pro, onde eu dou aí o suporte, coloco aí os doutores para usar principalmente o chat GPT, as automações de um jeito mais prático, de um jeito mais rápido e principalmente de um jeito barato, para os doutores conseguirem entender tudo que está acontecendo de novidade e também poder criar as suas próprias inteligências artificiais, vamos dizer assim. E hoje, excepcionalmente, é uma live exclusiva disso, é um encontro de mentoria exclusivo, onde a gente vai falar muito de prompt, de como as IAs funcionam e principalmente como que os doutores conseguem produzir prompts infinitos utilizando uma ferramenta que eu criei. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Os doutores já são antigos aí, meu boa noite. Para os doutores que estão chegando também, o meu boa noite. E vamos direto aqui para o conteúdo. Eu não sei se os doutores estão acompanhando a internet, moram no Brasil, mas com certeza os doutores devem ter ouvido falar que o Google soltou uma inteligência artificial que abalou as estruturas do planeta, que basicamente é uma estrutura, é uma inteligência artificial, é um modelo de inteligência artificial que produz vídeo. Só que eles nunca tinham alcançado esse tamanho de perfeição, digamos assim, e de qualidade na reprodução de um vídeo. E é isso que eu quero trazer esse, essa linha de pensamento, que é por que as IAs são feitas em modelos separados. Então, o VO3 é um modelo separado, que tem uma base de conhecimento específica e que, através de prompts, que é o nosso assunto aqui, as pessoas do mundo inteiro estão fazendo, pessoas comuns, não são programadores, não são nada demais, é pessoa comum, cria uma conta, escreve uma coisa, e nós vamos assistir aqui um ou dois vídeos. O que eu quero trazer aqui de conexão com o que a gente vai falar? Sempre que a gente vai utilizar uma inteligência artificial, a gente tem que ter dois conhecimentos básicos. O que ela tem por trás, a gente vai discutir isso, e como que a gente consegue extrair dela o melhor resultado possível. Esse tipo de modelo, como eu já disse, ele tem uma base de conhecimento que é basicamente o quê? Vídeos, imagens e efeitos sonoros, e dublagens, e narração, vozes em geral, que foram captados da internet. Eles conectam isso a um modelo que vai fazer uma relação de parâmetros para poder aparecer o que a gente vai ver aqui em dois videozinhos de 1 minuto. Então, a pessoa, prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui, que está utilizando a IA certa, isso é, um modelo avançado para aquela tarefa, no caso, fazer vídeo, ela mesmo não precisa ter muito conhecimento. Claro que esse que nós vamos ver aqui são de pessoas que já têm mais a manha e tal, vai parecer uma ideia de perfeição. Mas eu queria fazer essa conexão. Se a gente levar isso para o chat GPT, a gente vai ter o quê? IAs que foram treinadas com texto, que tem uma base de texto, e o nosso trabalho é entender como que a gente consegue extrair o melhor resultado delas. Eu quis dar esse exemplo aqui para os doutores verem. Agora assistam esse vídeo se ainda não viram e preste bastante atenção ao ponto de perfeição, não do vídeo aqui, vamos ter um pensamento um pouco fora da caixa. O nível de perfeição que pessoas comuns estão conseguindo tirar de resultado quando um modelo de IA é bem treinado. E depois nós vamos lá para o chat GPT e vamos extrair os nossos textos jurídicos lá. Mas presta bastante atenção. Me faça real! Você não é real, você não é real, você não é Eu real. sou real, vocês estão mentindo! Parem com isso! Parem com isso! Saiam daqui, Parem! Eu vivi achando que eu era real, sabe? Descobri agora que sou uma IA. E meu mundo caiu. Vídeos feitos com inteligência artificial causam pânico no LinkedIn e tudo começou com um top voice. A Federação Brasileira de Futebol anunciou Carlo Ancelotti como técnico da seleção. Existo! Vocês me criaram! Eu tô aqui! Vocês estão vendo! Eu existo! Eu quero existir! Me deixem existir! Como assim eu não existo? Vocês me criaram, eu tô aqui, vocês estão vendo, eu existo, eu quero existir. Eu quero voltar para minha casa, mas meu marido me abandonou. E você pode fazer um pix de 55 mil reais para eu voltar para casa da minha mãe e comer um sanduíche? Esses vídeos tomaram
conta da internet aí, então tem vários, eu não vou tomar o tempo dos doutores aqui. Claro que isso aqui tem todo um contexto ético, um contexto aí de, enfim, que vai dar muito problema e tal, eu poderia ficar aqui passando vários vídeos. Mas o que eu quero dizer para os doutores, para a gente fazer essa conexão de como hoje a gente consegue ter resultados bem satisfatórios, mesmo sem ter muito conhecimento, até mesmo, eu vou dizer, de tecnologia. Se a gente conseguir entender como que a gente consegue extrair de dentro de qualquer IA, parem um pouco com o ChatGPT, entender, nossa, como que eu converso com essa inteligência artificial? Como que eu consigo tirar dela o melhor? A gente consegue fazer trabalhos aí muito bacanas. E o VO3 é um, vão surgir outro, vai ficar esse hype que o mundo acabou, agora todo mundo vai ser inteligência artificial. Já falei muito disso em outras lives. Não entrem nesses hypes, tenham calma, ninguém aqui está atrasado em nada, todos nós estamos aprendendo. E é isso que eu quero trazer para os doutores agora, uma ideia bem clara de como isso aqui é feito e, principalmente, como as peças jurídicas dos doutores aparecem quando os doutores perguntam para a IA sobre uma jurisprudência, como que ela pensa para poder responder. Fazendo um parênteses aqui, eu vou fazer o mesmo paralelo do VO3, beleza? Então, o VO3, eles pegaram vídeos, traduções, tudo sem permissão de ninguém. Isso aqui também é outro contexto ético que poderíamos discutir aqui. Mas esquece o direito autoral, tudo é socado dentro de um computador bem grandão, que a gente chama de data center, ou um HD de computador muito grande. Esses modelos que os doutores têm acesso aqui dentro do ChatGPT, eles só são treinados com texto. Então, os doutores imaginam que quando eles capturam tudo sem permissão de ninguém, absolutamente tudo que tem a ver com o jurídico brasileiro, ele é colocado dentro de uma estante, dentro de uma biblioteca muito grandona. Qual que é o bom disso? A gente tem à disposição uma ampla biblioteca jurídica. E o que não é muito bom? A gente tem essa biblioteca jurídica muitas vezes faltando pedaços, porque ele foi na internet, foi raspando os sites que a gente fala, ou scrapping, como se fala. Por exemplo, livros de direito criminal. O ChatGPT, ele não leu todos esses livros aqui de cabo a rabo, mas no que deu para ele entrar, ele entrou. Ele não entrou nunca dentro de um tribunal. Sua tela não está compartilhada, viu, Rodrigo? Ah, tá. Oh, caramba, depois tem que cortar. Bora. Parou aqui, né? No ChatGPT. Isso mesmo. Agora tá, né? Agora os outros estão me ouvindo também. Sim, também. Perfeito. Fazendo um paralelo lá do VO3 aqui para o ChatGPT, qual que é a diferença desses modelos que a gente usa aqui? E os doutores vão aprender a usar todos esses modelos na mentoria, eu vou explicar no final agora. É que eles foram treinados em texto. Então, os doutores imaginam que lá no VO3 foi capturado todo aquele conteúdo para uma finalidade, criar os vídeos. Pegaram tudo aquilo ali sem autorização. Aqui é a mesma forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu digitei aqui um termo qualquer, por exemplo, livro criminal. Os autores entendam que para IA, qualquer texto é texto. Ele não diferencia o que é jurídico e o que não é jurídico. Aqui nós estamos trabalhando com IA geral e a gente vai poder personalizar ela da maneira que a gente quiser. Então, toda essa base de conhecimento ela está embaralhada e invariavelmente faltando pedaço. Então, só de direito criminal, se a gente pegar uma folha aqui do Google, nossa, são milhares e milhares e milhares de conteúdo. Imagine isso multiplicado por toda a advocacia, de todos os tempos da advocacia. Então, na hora que a gente pede para extrair, na hora que a gente pede para ele simular uma escrita jurídica, na hora que a gente pede para ele, embora ele seja muito inteligente, obviamente ele pode trazer isso de uma maneira embaralhada. Igualzinho a gente vê no vídeo, e é esse paralelo que eu queria tirar, alguns defeitos. O vídeo parece muito real, mas na hora que ela vai falar, às vezes a voz não sincroniza. Aquilo lá é ajuste de prompt e ajuste da IA ficar mais esperta para montar o vídeo. Os doutores depois fizerem esse paralelo com o vídeo, vai ver, ainda tem pequenos defeitos.
Ali vai. E as peças dos doutores, o cálculo que a gente faz, ele pode sair com pequenos defeitos. Por quê? Porque ela não consegue ainda pegar todo o contexto, porque ela não tem todo o conteúdo linear estudado como fosse um advogado que tem tudo guardadinho no cérebro, e na hora que eu peço assim, ó, busque para mim o artigo tal e coloque aqui na minha frente, ele vai buscar na gavetinha lá e tal, coloca aqui. Quando a gente fala de busca de jurisprudência, é uma outra coisa, nós estamos buscando referências, sites, é uma outra coisa, estamos fazendo uma pesquisa na internet. O que eu estou falando aqui é realmente de trazer o texto mesmo que ele gera. Então, sempre a gente faz um pedido através de um prompt, ela busca uma similaridade com aquilo e traz um texto novo na nossa tela que ela entende que vai fazer um sentido dentro daquele contexto. É isso que eu queria trazer. Então, assim como a gente tem pequenos defeitozinhos em vídeo, até em música agora que estão fazendo muito, a gente já tem um pouquinho de defeito em texto. Trazendo um pouco mais para a nossa mentoria, o porquê que, por opção própria, eu escolhi ficar, especialista não existe, né? Mas ficar um estudioso aprofundado do ChatGPT por causa de duas coisas, doutores que estão novos vão entender. A facilidade que a gente tem de trabalhar nessa área de trabalho aqui, a facilidade que a gente tem de criar assistentes aqui, o custo muito reduzido, porque por menos de R$100, os doutores têm essa ferramenta aqui dentro do escritório. Para trabalhar, os doutores vão aprender dentro da mentoria, os doutores já sabem, não só como uma inteligência artificial, mas também como uma ferramenta de produtividade. Acesso a modelos muito bons. Cada modelo, ele também segue uma especificidade. Eu queria trazer isso daqui também. Então, quando os doutores leem aqui embaixo, isso aqui tem uma ideia. Então, os doutores, vamos voltar lá para o VO3, que é um exemplo legal. Lá dentro, eles colocaram um tipo de modelo, os doutores entendem um motor. É aquilo que vai fazer o cruzamento dessa informação para trazer o vídeo. O 4O é um motor. Eles escolheram que esse 4O é excelente para a maioria das tarefas. Por quê? Porque eles deixaram o modelo mais rápido e eles deixaram o modelo, como que eu posso dizer assim, mais aberto. Então, qualquer pergunta que eu faço para esse modelo aqui de um geral, pô, legal, ele vai me responder bem. O AN3 já é uma IA reflexiva. É um outro motor e ela foi treinada para pensar. Então, ela tem uma outra reação, ela demora mais para responder, porque ela está fazendo um raciocínio em cima daquilo, para ser bem simplista. O Mini, qual que é a ideia? O AN3 é muito caro. A gente gasta muito por resposta. Se o advogado, se o arquiteto, se o Rodrigo, se o cara que quer fazer qualquer coisa, quer uma resposta mais rápida, mas quer um raciocínio, ele pode usar o Mini, que o nome já diz, Mini, né? Ele pensa um pouco menos, mas a resposta dele é muito mais rápida. Excelente para programação e reflexão visual, é porque dentro da caixa que eles colocaram para treinar a IA, foram colocados modelos de programação e de reflexão visual, que devem ser imagens. Mais modelos os doutores têm aqui, que a gente está muito avançado no 4.5, que é ótimo para escrita e explorar ideias. Opa! Então esse aqui com certeza vai poder me ajudar mais a escrever e poder explorar ideias. É o quê? É fazer um raciocínio mais dentro do contexto daquilo que eu quero. Aqui nós estamos, aqui, os doutores terem uma ideia, ele vai do mais barato para o mais caro. É por isso que eles escondem isso daqui. O 4.1, que tem uma live lá dentro da comunidade, e também eu soltei o replay lá, é um IA que nós já estamos na mesma escala de tamanho do Google Gemini, que consegue ler documentos imensos, fizemos exercício sobre isso ainda, e utilizado da maneira certa, conseguimos fazer pesquisas muito profundas na internet, que ajuda demais os doutores a enriquecer os documentos jurídicos, a buscar jurisprudência, a buscar aí as emendas, o que os doutores quiserem. Eu não quero muito entrar nessa parte aqui. E por óbvio, o Mini é o quê? Mais rápido para tarefas do dia a dia, que esse aqui é o queridinho quando a gente vai fazer automações, porque ele custa muito pouquinho. Então, se os doutores forem colocar no futuro, eu vou ensinar os doutores a colocar o ChatGPT no seu WhatsApp, a gente provavelmente vai usar o Mini, porque ele custa muito pouquinho, centavos de dólar, ele consegue formar bem as respostas, e quando a gente vai fazer só para, por exemplo, atender o cliente, são perguntas e respostas básicas, o mais barato. É por isso essa escolha. Eu sei que os doutores que estão novos aqui, os doutores também que fazem parte da mentoria, são sempre assediados por novas ferramentas, por aquilo outro, mas foquem no ChatGPT, pelo custo,
A empresa agora, já vou adiantar aqui, não sei se os doutores perceberam uma coisinha, o nosso Sora sumiu daqui, né? Logo na hora que lançou o VR3. O que vai acontecer daqui 2 meses? A OpenAI vai vir com uma ferramenta de vídeo que vai superar o Google. Esqueça. Isso aí é. Então, esses vídeos que os doutores viram, a OpenAI, neste momento, tirou o Sora do ar, porque já era uma excelente ferramenta de vídeo, e vai enfiar mais conteúdo lá, vai colocar os programadores lá, vai colocar mais uns 20 milhões de dólares, e daqui 6 meses a gente vai ver ela fazendo vídeo melhor do que o vídeo que os doutores viram do Google. Então, o que eu sempre dou conselho, foquem no MIA no começo. Contratem o ChatGPT por R$90. Por quê? Porque os doutores vão poder ter tudo isso, e além disso, aí nós vamos agora nos aprofundar, vão poder chegar nos nossos excelentes assistentes. E é aqui que eu vou fazer de novo a intersecção da gente falar sobre base de conhecimento e principalmente de como extrair as melhores respostas que o assistente pode nos proporcionar. Então a OpenAI, para os doutores que ainda não sabem, foi a primeira a lançar o que eles chamam de GPT, que é gerar o prompt dentro de uma plataforma Transformer. Traduzindo, eles pegam um monte de conteúdo sem autorização de ninguém, colocam em computadores superpotentes, colocam um modelo de IA. Quando a gente faz uma pergunta aqui, ele faz uma semântica, isso aí, ele busca o que faz sentido e tenta completar as palavras. Aí volto para o começo da aula, ocasiona muito erro. E é por isso que os doutores são sempre assediados com prompt. Então é pacote de prompt, tem que escolher o prompt, tem que saber de prompt. E eu consegui, modéstia à parte, superar essa dificuldade para os principiantes e conseguir colocar um ponto final nisso quando a matéria for prompt. Os doutores vão aprender isso aqui agora. E essa eu acho que vai ser a aula mais clara que eu vou conseguir dar disso. Mas em 30 de maio de 2024, olha só que não faz nenhum ano, presta atenção onde a gente pode chegar. 30 de maio ainda vai chegar hoje, né? É isso mesmo. Rodrigo, o doutor Daci quer fazer uma pergunta, pode ser até importante para nós também, né? Pode fazer, doutor. Pode falar, pode me interromper, que eu não consigo ver o vídeo e os doutores juntos. Só se eu deixar isso aqui aberto, ó. Esse Google Meet é ruim por isso, mas pode abrir aí. Pode abrir o microfone. Eu consigo liberar a pessoa. Eu estava com o microfone desligado. Pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. É que você falou do. Boa noite. Você falou no WhatsApp, do agente no WhatsApp. É que eu tenho contratado um pessoal aí de inteligência artificial para atendimento. E está difícil. Essa inteligência artificial não está sendo possível ainda colocar para atendimento no WhatsApp, né? Esses agentes. Sim, é a mesma lógica do que nós vamos fazer aqui. Criar um agente para o WhatsApp, para poder buscar jurisprudência. É a mesma lógica de criar um assistente, que é o que eu vou explicar aqui. A diferença é que a gente conecta ele a um outro, a gente conecta ele a um aplicativo, que é o WhatsApp. Mas esse agente, aí é que tá. Aí é que tá. É bom que introduziu essa ideia aqui. O que acontece hoje? Existe uma ideia de se replicar as coisas ad infinito. Então, por exemplo, a pessoa aprende a fazer e ela vai replicando, mas basicamente para o doutor entender. Eles pegam, isso aí é o normal do mercado, é o que sempre tem que ser feito. Eles pegam um modelo de A, vamos colocar o 4.min. Para criar o agente para o doutor ou para qualquer pessoa, ele vai ter que fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui com o mestre dos prompts. A mesma coisa. Foi bom que foi uma coisa que tem a ver. A diferença é que ele consegue conectar isso no WhatsApp para poder atender. Se dentro do ChatGPT, para me ajudar nas tarefas repetitivas, né? Por exemplo, o advogado criminalista, o advogado tributarista, eu crio o prompt para ele me atender. Então, aqui o que nós vamos criar é pro advogado, certo? Ajudar a resumir. Eu tenho que só criar uma personalidade, um contexto, os dados e configurar aquele assistente para poder atender aquele cliente. Aí o que acontece muito quando a gente contrata essas pessoas, digamos assim, que eu não quero falar mal? Elas não conseguem fazer a leitura
de como é um bom atendimento fora do WhatsApp. Aí é só com CRM, Rodrigo. Eles fazem com CRM. Aí dá para conectar o CRM, dá para ter respostas automáticas, aí dá para fazer bastante coisa. Dá para conectar. Aliás, essas ferramentas já vêm com o CRM, né? Eu vou trazer uma surpresa para os doutores que eu estou fazendo uma coisa aqui no final eu falo. Que não seria um agente, mas dá para organizar o WhatsApp bem. E eu vou ceder para os doutores também gratuitamente uma extensão que eu estou criando para gente, que eu utilizo para os doutores utilizarem. Mas a base de um assistente é essa base aqui. A diferença é que ele vai ter que incorporar um um atendente, né? E ali responder ali. Então ele é conectado em um funil de venda. O doutor tem que entender direitinho o que o doutor quer capturar de dados, o que o doutor quer que ele faça, avisar essas pessoas que querem colocar, que devem colocar no prompt, e ele vai ter que responder igualzinho esse que eu vou criar aqui agora, ele vai ter que responder pra gente o que a gente quer aqui, né? Mas a diferença é que ele vai ser uma secretária. É que, na verdade, assim, Rodrigo, na verdade, assim, é o atendimento inicial só, sabe? Na verdade, eu criei um prompt que ele faz o atendimento inicial e ele atua em todas as áreas de direito. Ele faz só o atendimento inicial. Se o cara chegar lá e ele fala na área criminal, ele atende a área criminal. Se ele fala em direito de família, ele atende a área de direito de família. Ele marca a hora, sabe? Entendi. Depois eu posso ajudar o doutor também com esse prompt aí. Depois eu também passo a ferramenta que o doutor contratou. Ele é muito... Não, eu não contratei. Eu fiz um prompt. Ele é muito simples, e eu quero uma coisa bem... WhatsApp. Aí que eu tô com a dúvida. Como que o doutor conectou ele no WhatsApp? Não, eu não conectei. Por isso que eu queria saber se esse prompt simples que eu criei... Dá. Pode deixar que depois eu ajudo o doutor. Pode deixar. Entendi. Pode deixar que depois eu ajudo. Dá sim. Vou trazer isso também para a comunidade, para os doutores aprenderem a fazer isso. Pode ficar tranquilo. É um prompt simples que eu criei, que ele me atende, sabe? Porque assim, ó, eu não posso colocar uma inteligência artificial que vai fazer todo o atendimento, porque é só para saber, só para não atender os leads desqualificados, sabe? Entendi. Porque às vezes o cara vem mas esse prompt que eu fiz é muito simples e ele marca uma hora, uma reunião, sabe? É simples demais. Você que trabalha com isso, você vai dizer, meu, que simplicidade. Sim, porque eles estão ficando cada vez mais inteligentes e o prompt vai ficando cada vez mais simples. Mas pode deixar que eu ajudo depois do doutor. Depois o doutor me chama lá no WhatsApp que eu ajudo o doutorado a conectar, enfim, e a gente aperfeiçoar lá. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Desculpa o tempo aí. Não, tranquilo. A ideia aqui é que a gente mesmo troque ideias, que a gente compartilhe aqui as experiências e vamos crescendo junto aqui. Perfeito, doutores. Então, o que acontece? Como então? A gente, inclusive, lembrei, faz um ano exatamente que eu começo a trabalhar com isso aqui, na verdade, assim, me dedicar a isso. Realmente para criar assistentes. E depois agentes, enfim, automações para advogados. Aí o que acontece? A própria OpenAI, sabendo que as pessoas iam querer ter um refino dessa ferramenta, iam querer ter uma melhor resposta, ela lançou os GPTs, que nada mais são que são versões personalizadas do ChatGPT, que combinam instruções, conhecimento extra e qualquer combinação de habilidade. Traduzindo para o português bem português, olha só, se você não está satisfeito com as respostas, faça o seguinte, use o nosso modelo, use a nossa base de conhecimento, vamos trazer isso aqui para o jurídico, certo? Os livros que nós pegamos de vocês, tudo aí sem dar nenhum centavo para ninguém, tá tudo aqui. Vocês querem extrair melhor resposta, meus amigos? Crie vocês as suas ferramentas, dando para o ChatGPT uma personalidade, dando para ele instruções e dando para ele o conhecimento extra, que é aquela parte que eu falei do conhecimento. Não disse que faltava pedaço, não disse que não estava tudo alinhado. Nós temos a capacidade, com um conhecimento bem simples, que é o que eu vou passar aqui para os doutores, e no final disso eu quero fazer a conexão para máquina de prompt jurídico. Eu estou aqui numa linha de pensamento, para que os doutores possam ter a liberdade de fazer quantos assistentes quiser, mas aí
tem uma coisa que os doutores têm que ficar muito esperto, e mesmo que os doutores não criem, hoje o que eu vou falar que os doutores vão entender perfeitamente por que as pessoas erram na hora de criar o prompt. Eu pensei nisso e pensei cá com meus botões. Quando eu vim aqui e digitei advogados, já existiam milhares e milhares criados aí por uma porrada de gente e estava todo mundo utilizando. E eu falei, poxa, como que dá para a gente fazer isso? Mas não só isso. Como que dava para eu fazer de uma maneira que eu consiga explicar para uma pessoa que nunca abriu o ChatGPT entender? E mais do que isso, como que eu poderia automatizar a criação de quantos assistentes eu quisesse? Então eu quero que os doutores só notem o seguinte, que ele vai ficando mais especializado, tá vendo? Advogado civilista, advogado trabalhista, e aquilo ficou matutando na minha cabeça. Não vou estender aqui, os doutores de são antigos já sabem que eu já contei essa história. Comecei a pesquisar muito sobre prompt, fiz curso, enfim. Sou mentorado de uma galera aí também que fala de ChatGPT para advogado, mas eu queria trazer muito esse senso de produtividade, que é, foque não apenas no IA para sair da confusão. Tem pessoa que fica testando a mesma resposta no Claude, no outro e no outro, para achar o outro. Isso aí não vai dar certo, não dá produtividade. Tenha a sua base de conhecimento bem feitinha, eu vou falar isso no final, que é o nosso ABCD do ChatGPT. Mas na hora de criar um assistente, preste bastante atenção nisso aqui que eu vou falar, beleza? A maioria dos assistentes que eu pegava para usar, vou pegar desse cara aqui, qualquer um, para a gente poder ver, ó, 25 mil conversas, 4.5, ó, legal, ó, bastante avaliação. O Thiago Guimarães aqui fez. Só que aí tinha um problema. Quando eu entrava dentro desses assistentes, eu me colocava no lugar do advogado iniciante e eu pensava, então eu vou perguntar aqui, entendeu? Como é que eu converso com esse negócio aqui? E comecei a experimentar vários. Como eu não sou advogado, eu não tenho como muito ter a variação da resposta, se está certo, se está errado, se está ajudando, se não está. Agora, como um cara que trabalha em frente ao computador já faz mais de 10 anos e que sabe o que é mais simples, aí eu posso falar. Sobre um pouquinho de produtividade eu posso falar e sobre como a gente consegue fazer isso num passo a passo. Eu pensei, eu tenho que arrumar um jeito e foi aí que eu arrumei a forma de criar o que eu batizei dos ADV Bots, que os doutores que estão na comunidade aí estão usando. E vou contar um caso aqui no final do doutor que me deu um toque muito legal do direito previdenciário e que me deu um insight aqui, e eu vou passar para os doutores, que só isso aqui já valeria toda essa live aqui, que é muito legal que aconteceu com ele, e que eu fiquei pensando sobre isso. Então, o que é um assistente? Doutores, vamos selecionar qualquer um aqui, os doutores vão ver, e nós já vamos direto para uma máquina de prompt jurídico novo. O assistente, volta lá para aquela lojinha. Crie versões personalizadas do ChatGPT, adicione conhecimento extra, não é isso? E conhecimento extra ou qualquer combinação de habilidade. Isso aí ficou matando na minha cabeça lá. Como é que eu consigo fazer esse negócio mais rápido? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o nosso querido, que eu só pego esse de exemplo, querido trabalhista reclamante. E aí que nós voltamos lá para o comecinho lá da minha ideia, que é o VO3. Então, dentro do VO3 tem vários estilos de imagem, estilos de som, estilo de dublagem, estilo de paisagem, estilo de tudo. Quando a pessoa vai lá e faz o pedido aqui, ela faz uma busca dentro de um banco de dados e apresenta um vídeo. Para que ele consiga ter a voz sincronizada, o cabelo do jeito que ele quer, que o olho não fique torto, que a praia fique mais, que o céu fique mais azul, ele vai alinhando. Ele vai pedindo, ela vai recriando o vídeo e ele vai trazendo aquele vídeo. Sempre quando a gente vê esses vídeos espetaculares, eles tiveram umas 30 versões. O cara rodou ali, pronto e acabou. Ele simplesmente fez o que a gente chama de uma otimização de prompt. Então, quando os doutores virem as coisas acontecendo aí nos vídeos do YouTube, saiba que foi muito teste que foi feito, enfim, e que pessoas estão trabalhando por trás. Por fim, pensei comigo, uma coisa que seria muito interessante se ter, ao invés de se ter aquela página, não estou criticando aqui o Thiago, os doutores estão entendendo que eu estou fazendo um paralelo aqui. O dele vai responder, não sei como é o prompt, porque eu não consigo ver, mas se tem 25 mil conversas, está atendendo. Quem determina o que a IA está fazendo de bom ou ruim, não sou eu, não é a OpenAI, são os doutores que utilizam. Então, se está servindo, acho que está servindo para alguém.
os meus também têm as suas avaliações, também serve para outros alguém, que são os doutores. Só estou fazendo um paralelo para ver como a gente consegue deixar mais didáticas as coisas. Então aqui eu pensei, eu vou colocar... Oi, doutor. Desculpa, eu não queria interromper. Posso fazer uma pergunta? Nesse caso aí que você mostrou do Thiago, ele botou um prompt ali e tal, está disposto, ele tem 25 mil pesquisas. Tá? Se eu entrar no prompt dele e colocar assim, me explique a sua engenharia reversa de como você vai me dar o resultado. Isso aí teria efeito? Depende, tem uns que dão, outros que não dão, porque tem como a gente também proteger esse prompt, mas não Tá. Mas entendeu? Tipo assim, eu quero perguntar algo tal. No final da minha pergunta, me explica a sua engenharia reversa de como você chegou a essa conclusão. Tem como eu usar isso? Tipo assim, para me entender como o cara. não seria, entendi. Por exemplo, se eu perguntar... Ah, sim, se perguntar para ele, ele fala. Sei lá, fez um cálculo, aí deu o cálculo errado ou o cálculo certo, vamos supor, né? Fez um cálculo aí, me responda qual foi o raciocínio que você fez para chegar nesse cálculo, ele fala. Ele mostra as fórmulas, ele mostra tudo. Não, assim, você não entendeu. Desculpa, acho que você não entendeu. Me faça a engenharia reversa. É tipo eu pegar um telefone, isso aqui ele faz isso, isso, isso. Como que você faz a engenharia reversa de como você vai me proporcionar isso aqui? Da onde você pensou, da onde que veio um prompt tirar, da onde Isso que eu tô falando, ele fala. Sim, o doutor pode perguntar até pro chat GPT normal, ele fala. Isso aí, ele dá, como é que chama? O caminho que ele fez para chegar a qualquer resposta, ele vai falar. O que a gente chama de engenharia reversa. E aí, doutores, eu pensei o seguinte, para ficar mais didático, prático e rápido de usar, pô, vamos colocar um botãozinho aqui. Os doutores já vão entender. Nós vamos chegar numa máquina de prompt jurídico. Calma que vamos. Então, o que acontece? Tudo isso aqui nós já estamos falando de prompt. Então, a partir desse momento, a nossa conversa com o chat GPT, que está conectado àquele grande biblioteca que eu falei, está sendo intermediada por um prompt. Beleza? Os doutores já vão ver ele por dentro. É bem simples. Nós já vamos produzir um aqui. Aí, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter uma forma, uma boa prática, vamos colocar assim, porque não existe prompt perfeito. Isso aqui não é uma programação. IA não é 0 e 1. Eu queria também deixar isso muito claro. Quando se fala assim muito na internet desse tipo de coisa, não existe nenhum ser humano especialista em IA e não existe, nem os donos sabem como ela dá a resposta direito. É como se passasse por um funil que se chama de parâmetros e ela dá a resposta. O que eles fazem é direcionar isso. Por que eu estou dizendo isso? Existem usuários mais avançados. Então, onde eu vou buscar informação são usuários que testam vários prompts diferentes para fazer programação, para fazer tudo. Eu pego isso, experimento e passo para os doutores que, nesse caso, entre aspas, são usuários menos experientes. Mas não tem um cara que possa garantir, coloca isso aqui que sai isso aqui do lado. Nem os donos garante, ninguém, nenhum cientista dos dados garante, ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Então, a gente tem que parar de buscar o prompt perfeito e entender que realmente, eu vou falar uma palavra assim, é no bate-papo que a gente vai aprender a ganhar bastante produtividade e fazer dele um parceiro para poder ajudar os doutores a pensar, calcular, criar imagem, daqui a pouco criar vídeo quando os fora voltar, fazer suas pesquisas, tudo. Só que para isso é muito mais interessante, que a gente possa ter um prompt salvo, que a gente possa criar o nosso GPT, que a gente chama aqui de ADVBot. E aí eu tinha esse desafio. Pensei, vou desenvolver a ideia dos menus para quê? E desse apresentar, né? E desse enunciado aqui para quê? Qualquer pessoa que entrar aqui, até meu filho de 12 anos, vai entender, advogado trabalhista, Porque, tá, como posso ajudar? Marque uma das opções abaixo, digite o número ou descreva a tarefa no chat. Isso aqui eu já estou falando de experiência de usuário. Eu nunca encontrei nenhum até hoje. Falei, legal, vou criar isso daí. E depois, como que eu conseguiria criar uma base de prompt? Pegando o que é mais, como é que eu vou explicar? Recomendado por um cara, recomendado pelo outro, e monte isso para quê? E agora, é uma coisa que eu pensei muito essa semana,
e cheguei nessa conclusão aqui de explicar. Quando os doutores virem aula de prompts que vão fazer tarefas, que é o que a maioria ensina por aí, que é mais ou menos assim. Quando os doutores forem fazer uma peça, alguma coisa, vai lá, dê uma personalidade, né? No caso, eu posso colocar aqui, atue como advogado trabalhista, crie para mim uma peça, tal, tal, tal. Então, isso aqui seria um prompt isolado, certo? É assim que é ensinado por aí. Vou fazer um recurso, é outro prompt. Então, haja como advogado e me entregue um recurso assim, 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 assado, assim, 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 assado. Vou fazer um embargo de declaração, pegue e monte um prompt robusto de embargos de declaração, ou de uma defesa criminal, ou de uma análise de processo. Isso não está errado. Só que as pessoas confundem um pouco o que é um prompt de instrução e um prompt de saída. Quando os doutores quiserem fazer a saída da resposta, eu vou dar um exemplo aqui, é um prompt de saída. Eu acho que eu fiz outra live e não expliquei isso muito direito, que é o que eu falo dos diálogos eficientes. Então, no prompt de saída, eu quero dizer para ele aquilo que quero que saia. Olha, eu criei essa petição inicial seguindo isso daqui. Já vou passar a experiência de um doutor aqui, que foi bem interessante. Analise esse contrato, seguindo isso, nós estamos pedindo a saída. Nós estamos pedindo que ele me dê a resposta. Eu estou fazendo quase que uma ordem ou dando uma pergunta para ele. Pode falar, doutor. Desculpa, seguindo o que eu, meus exemplos, por exemplo. Seguindo, eu vou dar um exemplo no final, mas seguindo o número de... Eu vou pegar dessas opções e eu vou jogar lá e falar assim, ó, em função dessa coisa, você segue meu exemplo e aí analisa outras formas. Sim, pode deixar que eu já vou dar esse exemplo aqui. Mas aí existe um outro tipo de prompt, que é aí onde eu quero chegar nesse raciocínio aqui, é isso, que é o prompt que o máquina de prompts jurídicos faz. Ele não é um prompt do que vai sair, é um prompt que vai orientar esse assistente a ter um comportamento na hora que ele vai buscar aquela informação. E para isso, a gente tem uma base de prompt aqui, que eu desenvolvi, que aqui atrás, doutores que não criaram ainda o seu, não precisa se preocupar com isso, mas ela fica salva aqui atrás, aqui é como se eu estivesse nas configurações do ADVBot. Então aqui a gente tem o nome, aqui a gente tem o logotipo, aqui a gente tem a descrição e o botão começar aqui, beleza? Então sempre quando os doutores pensarem em prompt, o prompt que está colocado lá no chat que nós vamos fazer é um estilo de prompt. Aqui é um prompt que vai direcionar ele para trazer para mim o melhor conteúdo que está dentro daquela grande estante, dentro dos dados que ele capturou ali na internet, enfim. Dentro dessa ideia, eu criei este modelo de prompt aqui, que é o que eu sempre apresento nos vídeos, apresento aqui, mas agora nós otimizamos esse modelo, doutores. Agora ele está mais robusto, eu vou otimizar também esse daqui, é que são mais de 50 DVBots, né? Eu vou ir por ponto e ponto, mas eu deixei ele mais robusto. Mas eu quero que os doutores notem que vai continuar, né? Que eu vou fazer um novo aqui, que continua tendo a personalidade, continua tendo o contexto, que é auxiliar um advogado especializado na defesa dos direitos dos trabalhadores. Ele vai continuar tendo as habilidades, ele vai continuar tendo o nosso famoso menu, ele vai continuar seguindo leis e jurisprudências, mas agora com um texto mais organizado, com mais exemplos e com mais detalhes do que esse daqui. E aí eu batizei de máquina de prompt jurídicos 2.0 por isso. Mas os doutores que ainda são novos aqui entender. Quando eu aperto aquele botãozinho começar, ele automaticamente incorpora essa personalidade. Então, dentro do direito trabalhista não tem o reclamante e o compliance, vamos chamar assim, ou reclamado e reclamante. Dentro daquela biblioteca gigante do ChatGPT que ele pegou, tem todos esses livros. Eu já separo os livros de reclamada e deixo para lá. Nota que já diminuiu bastante a minha base para ele procurar e trazer a resposta. Já melhora. Porque eu sou o cara que continuo com a mesma inteligência, o modelo de IA. Mas o meu dono falou, não, esses livros aqui não precisa nem ler. Você vai ler esse aqui. Legal.
Então, você sempre vai agir como advogado com 20 anos de experiência, especialista em direito trabalhista, focado na defesa de trabalhadores reclamantes em ações individuais e coletivas. Opa, entendi, essa é a minha direção. O seu tom de voz, você sempre atue de forma técnica e formal, garantindo o quê? A excelência na elaboração de peças processuais, análise de contrato de trabalho, cálculos de verbas rescisórias e por aí vai. Seja ChatGPT meticuloso na aplicação do quê? Das normas da CLT, né? Convenções coletivas e jurisprudência trabalhista. Essa orientação é fundamental. E ao invés da gente ficar todas as vezes abrindo chat por chat, ficar sempre pensando no texto que vai fazer, o assistente nada mais é um local que a gente pode criar esse texto, vai perder um tempinho, vai investir um pouquinho de tempo, mas já vai deixar tudo salvo aqui e não vai precisar criar todas as vezes, porque esses doutores já têm um assistente, entre aspas, treinado. Outra ordem, seja meticuloso no quê? Na aplicação das normas da CLT, convenções coletivas e jurisprudência trabalhista. Contexto, você, ChatGPT, vai auxiliar um advogado especializado na defesa do direito dos trabalhadores em diversas demandas, incluindo elaboração de peças, enfim. Esse aqui é um que eu dou para os advogados trabalhistas, por exemplo, reclamante, já poder, entrou na mentoria, já começa a usar na mesma hora. Não vai ter que ficar aprendendo prompt, nada. Usou, apertou o botão, começa a sair a resposta. Para os doutores terem agilidade. Por isso que ele é um trabalhista mais geralzão, vamos dizer assim, né? As habilidades, o nosso menu, por óbvio. Pode falar, doutor. Desculpa interromper. Quando eu vou lá, coloco lá, seja detalhista, faz diferença colocar aspas ou parênteses, alguma coisa? Isso é lenda também, é lenda. É lenda de vida do direito. Tá, desculpa. Só eu perguntei só por causa da... Se faz diferença ou não, para ter melhorar o... Sim, é lenda. Isso é lenda dos vendedores de curso. Eles inventam aspas, né, colchetes. Isso aí é lenda. Vamos lá, doutores. Podem deixar as dúvidas para o final, que eu respondo todo mundo no final. Acho que fica melhor para a gente não quebrar aqui a linha de raciocínio. Por óbvio, um advogado trabalhista, reclamante, ele teria que seguir algumas leis, jurisprudências, referências. E, obviamente, é legal que a gente tenha isso nesse comando, nessa instrução. Então, sempre ele vai, não é que ele vai ficar copiando e colando, mas ele vai se apegar nisso daqui. Opa, entendi que eu tenho que fazer aqui. Eu não estou perdido na hora de buscar essa resposta lá. Eu estou viajando. Eu não estou orientável. Então, o ADVBot, trabalhista reclamante, eu não estou colocando aqui não estou mostrando o menu, que nós vamos testar o menu no novo que a gente vai fazer. Mas aqui, que é uma coisa também que ele não tem muito a ver com engenharia de prompt, é mais uma coisa que eu coloquei aqui, do que propriamente ele interfere. Ele interfere na resposta, mas é mais para nos ajudar. Então, a DVBot se baseará nas seguintes normas e precedentes. Leis aplicáveis. A CLT, a Constituição Federal. E aqui ele está instruído a sempre buscar essa informação. Onde ele achou essas informações na hora que eu criei o prompt? Na própria internet. Isso aqui deve ser muito publicado. Então, dificilmente ele erra essa resposta. Mas para que eu não coloque, por exemplo, eu não deixe ele solto quando eu entro ali no ChatGPT, vamos colocar assim, sem nenhum prompt, ele já está esperto. Opa, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu estou ligado aqui qual que é a minha função. Isso é um prompt de instrução. Isso é um prompt que nós vamos dar um viés para ela. Outra coisa bacana para dar um viés bacana é dar para ela grandes nomes da área. Eu não falei para o doutor que eles pegaram todo o conteúdo jurídico, todo o conteúdo, na verdade, todo mundo, sem dar direitos autorais para ninguém? Pois bem, o senhor Maurício Godinho Delgado também foi surrupiado, a doutora Alice Monteiro de Barros também. Tudo que eles escreveram, tudo que está lá, eles pegam tudo e jogam lá dentro e deixam a gente extrair tudo que eles escreveram sem nenhum tipo de direitos autorais para ele. Então, como que a gente usa isso a nosso favor? A gente vai pegar, já que eles são grandes nomes, e na hora que a IA for dar a resposta, ela dá uma resposta também. Eu não gosto muito de palavra que faz a IA ficar humana, mas eu vou usar aqui inspirada naquele conhecimento que eles já estão na internet. Eles têm entrevista, palestra, curso, são grandes autores de livro. Por isso que sempre que os doutores criarem os seus prompts, eles vão buscar sempre o mais famoso. Ele é sempre mais famoso. Os doutores vão ver quando a gente criar o próximo aqui.
Aí o que que acontece? Outra coisa legal para IA ter um norte, é um viés. Olha, como que eu devo me comportar? Eu tô aqui meio que me comportando como um estagiário que está chegando no escritório. Como que eu devo me comportar? É bacana a gente dar exemplo. Então, dar exemplos de uso para o chat GPT também é bacana. Então, um trabalhador foi demitido, sem justa causa, mas a empresa não pagou o salário. O advogado, no caso dos doutores, podem usar o ADV-Bot trabalhista reclamante para elaborar um texto, uma petição inicial, cobrando valores devidos e requerendo indenização. E o segundo aqui. A gente trabalhava assim até agora. Isso aqui funciona muito bem, os advogados utilizam muito todos. E eu vou compartilhar no final a experiência do Dr. Misael, que me fez pensar como esse negócio aqui fica inteligente quando a gente vai utilizar. Mas, legal. Só que eu tinha um problema. Eu tinha que pegar isso aqui, o fato de eu não ser advogado, eu tinha que explicar para os doutores como isso faz todas as vezes, ou criar um curso, ou falar isso 1000 vezes, ou, pior, eu ia colocar os advogados para escrever todo esse textão, entender as minúcias, entender tudo. Eu falei, não, a gente vai ter que criar algo para fazer um atalho para que ele escreva para a gente esse prompt. Um gerador de prompts infinito que vai replicar um prompt que já está validado por todos os advogados da comunidade, que pode servir para qualquer advogado, para qualquer nicho, para qualquer tarefa, para qualquer coisa que tenha a ver com o jurídico brasileiro. Qualquer coisa. É necessário seguir um passo a passo aqui, um refino aqui, mas na base, tendo só esse bom prompt, já tem uma excelente resposta. E no final eu vou abrir para os doutores que já utilizam, enfim, para os doutores dar a declaração aí, e os doutores ver que não é conversa minha. Legal. Outra coisa que a gente pode também aprofundar é a base de conhecimento, que nada mais é do que um material que eu digo assim, um insumo jurídico, um conteúdo jurídico a mais, para que ele possa se inspirar, que eu vou falar um pouco do que o Dr. Misael fez, que é bem legal. E aqui eu coloquei a Constituição Brasileira como exemplo, mas os doutores vão ver agora, eu vou até dar um exemplo daquilo que o doutor comentou, e o doutor vai ver como que é que fica isso aqui. Então aqui eu já tenho uma boa instrução, vamos dar um bom viés, e aqui eu posso complementar. Rodrigo, o que eu coloco aqui? Coloca tudo que tem a ver com o seu trabalho no dia a dia, que os doutores gostariam de ter uma resposta e querem que ele tenha uma nova referência. Está escrito aqui, ó. Adicione arquivos adicionais de referência para esse GPT. Volto lá de novo, que é sempre bom fixar. Não disse, por exemplo, que sempre ele vai buscar uma resposta nova? Então, quando ele vai buscar uma doutrina, uma jurisprudência, alguma coisa, ele pode passar rapidamente lá no banco de dados ou na internet, e na hora que ele vai confeccionar isso para os doutores e mostrar aqui, ele mude o contexto, né? Por exemplo, se ele muda um ponto e vírgula, muda uma frase de lugar, muda todo o contexto jurídico, ou simplesmente ele mandar o artigo errado, ou simplesmente os doutores trabalham com normativas, com coisas que não estão muito na internet. Tem como ele ler. Tem documentos que os doutores trabalham no funcionalismo público, isso que não está em abundância. Ele não sabe onde está. Quando a gente busca na internet ele não encontra, o que ele faz? Ele inventa. Então, o conteúdo que os doutores têm tratado no chat GPT pode ser muito exclusivo, né? Por exemplo, as peças que os doutores mesmos produziram não estão na internet. Ele não tem como seguir o seu modelo de escrita se ele não tem um modelo de escrita, ele nunca leu. Então, nós vamos dar aqui para ele. Rodrigo, dentro da literatura do meu querido aqui, professor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de boa base de conhecimento. Maurício Godinho Delgado tem um livro dele que eu adoro, que tem lá todas as doutrinas, tudo aquilo, exemplos, isso e aquilo. Eu queria trazer para dentro dele para ele me dar uma resposta mais dentro disso. Show de bola. Pego o livro do Maurício, pego o livro do autor, do grande doutrinador, tiro as páginas, tiro aquilo, crio um PDF ou um Word, coloco aqui, e ele vai ler isso daqui para poder me dar a melhor resposta. Rodrigo trabalha muito com cálculo, que essa é a grande dúvida que os advogados têm, se calcula. Os doutores vão fazer o seguinte, os doutores vão pegar o cálculo que os doutores fazem, eu vou ensinar os doutores a fazer isso daqui, tirar um print de algum negócio que os doutores calcularam, os doutores vão fazer para o chat GPT, falar isso que o doutor falou, me entregue o cálculo, como você chegou a esse resultado, e um exemplo dessa forma. Vai salvar isso no Word e vai colar aqui. E vai pedir para ele, todas as vezes que ele for fazer aquele cálculo trabalhista, ele seguir aquela fórmula.
Por quê? Porque na hora que os doutores colocam para ele fazer o cálculo, ele foi rapidamente na base de conhecimento. Ele foi rapidamente na internet e se ele não encontrar não é que ele não vai encontrar a resposta certa. Ele pensa muito rapidamente e joga na tela. É os doutores sempre que serão o fiscal dele. Como que eu refino essa resposta? Ou pedindo para corrigir no chat, que é uma ideia também, mas aí um pouco mais de retrabalho, ou montando aqui a minha base de conhecimento. Então, vou voltar aqui. A partir do momento que eu aperto o botão começar, eu estou igualzinho, eu vou voltar lá para o VO3. Eu estou conversando com o chat GPT, que tem uma grande base jurídica, mas aqui eu estou enviesando ele. Quando os caras fazem vídeo lá, ele é enviesado para fazer imagem. Vídeo. Quando eles colocam o prompt, ele já sabe exatamente as imagens que vão buscar. O que vai dar o bom vídeo é ele saber pedir a saída, porque a IA é bem treinada. Lá, ao invés de criar... Rodrigo, uma pergunta referente a essa peça que pode servir como modelo, já que você está falando no assunto. Se eu colocar o modelo de peça na base de conhecimento, ele vai sempre respeitar aquele modelo que eu incluí lá. Eu posso também colocar esse modelo na própria peça que eu já estou realizando, né? Pode, eu vou ensinar tudo isso para os doutores no curso que eu estou subindo lá, porque tem duas formas também para uma melhor resposta. Mas sim, ele vai respeitar, e a única coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui um comando no final dizendo, sempre quando a gente vai informar aqui nessa instrução quais foram os documentos que foram colocados e dar a ordem para sempre na hora que ele for dar a resposta, ele ler os documentos. Sim, ele vai buscar na base de conhecimentos, os doutores vão ver como agora. Quer ver? Vai sim. Então, vamos lá. Eu já vou falar isso aí com o doutor, e esse exemplo cabe com o que aconteceu com o doutor Misael. Aqui nós não temos a Constituição brasileira, tá aqui, tá? Certo? Aqui nós não temos a instrução, temos aqui. Vamos voltar aqui agora, e eu vou fazer isso que o doutor falou aí, ó. Me explique sua especialidade, como pode me ajudar e quais documentos estão na sua base de conhecimento. Isso aqui é um prompt de instrução. Esse é o viés que nós demos para ele. Minha especialidade, defesa trabalhista reclamante. Sou advogado trabalhista reclamante, um assistente jurídico digital com ênfase total na defesa dos trabalhadores em ações individuais e coletivas da Justiça do Trabalho. Atuo com 20 anos de experiência, não está tudo isso lá? Atuo como advogado virtual com 20 anos de experiência. Ele colocou aqui as áreas de atuação, meio que eu configurei aqui. Base jurídica. Meus pareceres, petições são fundamentados nas principais normas de jurisprudência do direito do trabalho que eu coloquei aonde? Lá. Súmulas, aquelas lá. Doutrina, aquela lá. Documentos, atualmente disponível na minha base. Constituição Federal, 1988. Nome do arquivo, não é esse? Constituição Federal PDF. Esse documento me permite citar com precisão os direitos fundamentais e sociais previstos nos artigos 5º e 7º da Constituição Federal. Como posso ajudar na prática? Nota que ele entende aquilo, ele está seguindo um viés. Isso quer dizer que tudo que eu colocar aqui vai sair 100% igual, 100% perfeito? Não! Só que incluindo o assistente junto com os outros pilares do nosso método ABCD, do ChatGPT, os autores vão ganhar muita produtividade. Amigo, pode dar uma vez um elogio, que agora vai ser real, meu elogio, e eu acredito que todo mundo que tá aí, ó, e não tem ninguém novinho aqui não, tora, a apresentação, não tem ninguém bobo aqui. Quando eu perguntei sobre a engenharia reversa, de como o seu prompt funciona, você acabou de mostrar agora, cara, é tipo assim, você mostrou que você não é um charlatão, você é uma pessoa que estudou, tá buscando e acabou de dar a resposta, ó. Todo mundo atrás, cara, parabéns, ó. Obrigado, doutor, obrigado. Ó, meu amigo, adorei. Isso que é maravilhoso. Viu, papai? Não sei se os demais doutores
entenderam minha pergunta. Eu não quis ser, lá atrás, te questionar coisa. Agora você me provou. Cara, o que meu faz é isso aqui. Você respondendo minha pergunta aqui, ó, mostrando aqui ao vivo. Agradeço, parabéns. Você é o cara desse. Eu que agradeço. Seguindo, então, essa lógica, e aqui eu quero fazer um adendo, sim, é importante a gente entender isso aqui, espero que os doutores saiam daqui com esse conhecimento. Legal, Rodrigo, dar um viés para IA, pô, show de bola, isso é muito legal. Seguindo isso, eu desenvolvi um método de criação. E todos os robôs, vamos colocar aqui, os GPTs, vamos colocar o nome que a gente quiser aqui, são iguais, mas iguais com vieses diferentes. Então, quando eu mudo para o especializado em previdenciário, e aí vou falar um pouquinho aqui para a gente já logo para o mestre dos prompts jurídicos, bem rapidinho, aconteceu um caso bem interessante, aí para os doutores pegarem essa ideia, os doutores entenderem um bastidor, quando os doutores forem para a aula que eu vou começar a postar lá, que eu vou falar agora aqui no final, o dia do lançamento mesmo agora do curso, que tem um dia vai sair, que vai ser na nossa próxima quinta-feira, os doutores vão entender muito isso daqui. Quando eu crio, os doutores também podem levar isso para o seu escritório, quando a gente cria, eu autorizo compartilhando que os doutores usam. O criador, a conta criadora, é o que pode fazer a edição do prompt e mexer na base de conhecimento. Então, quando eu crio, os advogados não conseguem otimizar, por causa da força da ferramenta mesmo, sou eu que quero isso, a força da ferramenta. Então, o que acontece com a DVBot previdenciário? Ele vai seguir a mesma ideia, só que num viés previdenciário. O mesmo menu, a mesma coisa. Se eu perguntar aqui para ele como é que ele pode me ajudar, ele vai falar. E aí, o que acontece? Os advogados vão usando, e logicamente vão pegando as manhas de usar, beleza? E que eu quero que os doutores entendam uma coisa. Aqui, mesma lógica, beleza? Previdenciário, eu poderia mostrar aqui o criminal, qualquer um aqui, ó, família, porque eu queria trazer para o mercado jurídico esse padrão. O advogado ele nunca vai errar na hora de usar. Ele aprendeu a usar um, ele sabe usar todos. Por quê? Porque todos são iguais. O que muda, Rodrigo? É o viés dele. E o que eu vou mostrar para os doutores daqui a pouco é criar um dentro do seu viés, dentro do que os doutores determinarem. Por quê? Volto um pouquinho para trás. Cada advogado no Brasil tem o seu jeito de trabalhar e por uma demanda natural, que eu gosto de falar muito disso, que é uma demanda geográfica, por exemplo, o advogado já atende um determinado nicho de cliente. Então eu poderia dar aqui uns 40 nichos aqui, fácil, de direito trabalhista e previdenciário. O direito previdenciário que é mais focado para o rural, o cara que trabalha lá mais do Nordeste do Brasil, que pega um tipo de trabalhador trabalhista, outro que trabalha no Rio de Janeiro e atende uma determinada categoria de trabalhista, ou o cara que está prospectando certas empresas para fazer aí um planejamento tributário ou atender. Como que eu ia conseguir fazer uma ferramenta que pudesse atender 100% das pessoas, independente daquilo que ele fosse fazer, de uma maneira simples, padronizando. Então aqui tudo tem um padrão. A gente tem um padrão para usar o ChatGPT e agora eu vou falar para os doutores o padrão de criar uma DVBot, que os doutores vão seguir, e o nível de personalização agora, que nós vamos ter a partir de agora, com o nosso querido curso novo para 2025, e principalmente essa ferramenta Máquina de Prompts Jurídicos. Legal? Mas vou contar o caso aqui do Dr. Misael, que ele é da nossa comunidade. Eu não sei se ele está aí, se ele tiver, ele manda um joinha aí, mas acho que ele vai assistir depois, que ele me passou essa mensagem aqui, ó, que eu queria compartilhar com os doutores. Fala, mestre, tudo certo? Presta bastante atenção nisso aqui. Tive um problema com a DVBot previdenciário no seguinte sentido. Forneci documentos para análise, dentre os quais um modelo. O que foi um modelo? Um modelo de peça que ele queria que o ChatGPT se inspirasse, porque ele não tem acesso dentro do meu previdenciário, a colocar esse modelo lá dentro, onde está a Constituição. Então, olha só o que ele usa. Vamos supor que ele pediu para fazer um documento aqui no previdenciário.
sei lá, qualquer um desse aqui, ó. Ó, um aqui, vamos lá. Ó. O que ele fez foi isso aqui, ó. Petição inicial, veio aqui, foi lá, colocou os documentos do cliente, e aqui na ordem, ele disse assim, faça a petição inicial, assim, assado, mas seguindo esse meu modelo. Para quê? Para o ChatGPT ter mais um documento de referência. Tanto faz a gente colocar o documento lá dentro ou aqui. Por que a gente coloca lá dentro? Para não ficar tendo que colocar aqui todas as vezes. Então, quais os documentos que vão lá dentro? Aqueles documentos que são, por exemplo, a Constituição, a CLT, se os doutores quiserem colocar, enriquece. Umas normas. Rodrigo, esse tipo de coisa eu uso para todo mundo. Os meus modelos de peça que eu vou colocar lá, serve para todos os clientes. Legal, eu coloco lá dentro. Uma coisa mais específica, os doutores podem deixar para colocar no chat, eu vou ensinar os doutores, porque pode ser uma coisa que os doutores querem uma resposta mais personalizada. Então, tudo aquilo que é mais geralzão, para não ficar copiando e colando todas as vezes aqui, né? Aos poucos, doutores têm um banco de doutrina e de jurisprudência que usa para todos os clientes. Coloca dentro do robô, né? Para não ter que colocar aqui. Mas vamos supor que, puxa, isso aqui, Rodrigo, eu tenho esse modelo de contrato, eu tenho isso aqui, que é específico para esse cara. Ele quis enriquecer aqui, ó. Ele colocou o modelo aqui e pediu a resposta. E ele usa bastante, enfim, ele já é antigo aqui, ele já está desenrolando. Mas olha o que o ChatGPT fez com ele e eu vou dar um conselho para os doutores aqui. Então, na feitura da inicial, ele misturou dados do modelo. O que eu entendi aqui? A qualificação, ele trouxe também na resposta. Ele não leu direito. Mas olha quando uma pessoa usa todo dia, ele já tem as manhas, eu falo. Por isso que o uso diário é as manhas, não é ser técnico em nada, é a manha. Misturou dados do modelo com o fato do cliente. Então, o que ele fez? Ele misturou. O que ele fez? Fez a intervenção. Em interação com ele, isso é, perguntou, ChatGPT, você está confundindo. Isso faz parte do documento que eu falei para você usar só como modelo, cara. Você está misturando com a peça que você está fazendo para mim. Foi dito, o ChatGPT respondeu para ele, para acrescentar esse comando na base de conhecimento para futuramente esses erros não mais ocorram e não fiquem apenas naquela janela. Vou traduzir para os doutores. O ChatGPT falou para ele o seguinte, entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir, mas faz o seguinte, adiciona lá no seu prompt, ô sangue bom, adiciona lá no seu prompt o seguinte, acho isso aqui fantástico demais. Basta mencionar que deseja seguir critérios de validação factual, isso é, siga só o que eu estou colocando no chat, e uso controlado de modelos de peça. Traduzindo para o português, claro. Pediu para ele fazer o quê? Cara, vai lá e coloca então no prompt para eu não errar de novo, o ChatGPT sozinho, para não errar de novo. Sempre quando colocar um modelo, você vai seguir os fatos e vai seguir aquilo que está no chat sem misturar as bolas. E isso aqui é a resposta do ChatGPT, e eu saberei como proceder. O Dr. Misael, se ele pudesse mexer nesse ADVBot, ele já teria colocado esse comando lá, onde eu vou mostrar aqui, e ele pediu se eu conseguisse aqui isso nos ADVBots. Por quê? Porque melhora para toda a comunidade. Às vezes outro advogado pode colocar um modelo de contrato, fala, analisa esse contrato seguindo esse modelo, e ele misturar as bolas. Então, eu vou bolar um comandozinho aqui, testar depois, para que os doutores, quando coloquem um modelo, ele não misture mais as bolas. Mas olha, eu acho bacana a sacada de quem usa todos os dias, como que consegue pegar as coisas e também interpelar o ChatGPT. Olha, você errou, não é assim que faz. Porque quanto mais os doutores interpelarem ele dentro de um chat, mais inteligente ele vai ficar dentro daquele caso. E os doutores já viram isso nas outras aulas e vão ver também lá como que é simples de fazer. Show de bola! Aqui ele falou que estava assistindo as mentorias, então isso aqui eu achei uma sacada muito legal e queria trazer aqui também. Por quê? Porque ele vai dando para a gente como também melhorar ainda mais o uso, né? Melhorar ainda mais. Pois bem, voltemos aqui, que já estamos indo para os nossos finalmente. Aí o que acontece então? Vamos abrir esse daqui para a gente ver como é que está isso aqui, que eu vou reformular todos. Esse aqui ele tem o viés, né, do direito de família, adote um tom técnico informal e tal, o GPT e tal, aí exatamente igual, tá vendo os prompts?
Só que ele vai seguir por ordem, por lógica, né? Direito de família, o Código Civil, as súmulas, os grandes nomes, os exemplos vão ser dentro do direito de família. E para ajudar os doutores a criar esses textos, foi o que eu criei, que eu chamo de texto, né? O de instrução, que eu criei uma máquina de prompt jurídico que criava aqueles prompts. Agora, ele vai criar um prompt mais robusto ainda aqui para a gente. Eu queria dar essa pequena aulinha aqui, que vai ser de 5 minutos para os doutores criarem, mas, claro, contudo, vai ter uma aula do princípio ao fim, só de, que eu chamo de MPJ, né? MPJ 2.0, para os doutores pensarem, analisarem e criarem prompts muito melhores do que eu vou criar aqui. Inclusive com aquilo que o doutor citou no site, no chat aqui agora, que é a gente ter todo o contexto dentro dele, né? E também o que o doutor Misael colocou lá também, para ele não confundir mais os documentos. É legal. Os doutores que são mais antigos, os doutores que já acompanham no YouTube, já viram que antes ele abria uma janela diferente aqui. Ele tinha como se fosse assim, ele pedia para poder citar algumas coisas e tal, e eu mudei também essa primeira interação aqui. Para os doutores entenderem, esse aqui, ele tem um prompt que fala o quê? Você é um especialista em prompts jurídicos e tal, tal, tal. E eu coloquei dentro dele os modelos de resposta que eu quero que ele dê. Coincidentemente, o modelo de resposta dele é o nosso prompt. E, coincidentemente, eu coloquei algumas instruções para ele sempre, a partir do momento que os doutores colocarem qualquer coisa aqui, ele transformar em prompt. Então, eu eduquei o ChatGPT para quê? Para a gente voltar mesmo para isso. Ah, entendi. Você vai trabalhar como? Ah, vai trabalhar como um cara que faz prompts. Ah, entendi. Sempre que o advogado falar isso, responda isso. Eu fiz aqui um prompt aqui dentro. Aqui dentro, eu digo, né? Aqui. Por isso que essa resposta sempre vai ser certa e sempre vai ser igual. Porque eu pré-configurei. Qual que é o trabalho disso daqui? Que através da estratégia dos doutores e aí eu vou dar uma aula muito grande lá de prompt lá dentro, que vai ser a maior aula, que é de estratégia de prompt, porque os doutores têm tudo pronto aqui já, né? Que vai sair pronto aqui agora, de como os doutores podem pegar aquilo que tem mais gargalo para os doutores fazerem e aí sim criar o assistente. Para que não fique também essa pira só de assistente. Eu estou colocando aqui, que dá para ajudar bastante nesse sentido. Então vamos lá. Eu mudei até a inspiração para os doutores que estavam na outra aula, na questão lá daquelas ferramentas como a Juridic IA, esse tipo de coisa, que elas têm um formulário. Aquilo lá me incomodou bastante no final de semana, no ponto positivo, e eu pensei o seguinte: puta merda, se eu tivesse que explicar para uma pessoa os pontos de como um prompt pode ser feito, como que eu traduziria isso? Aí eu cheguei nisso aqui, ó. Quando ele faz a captura dos dados, ele vai lendo os livros e ele vai separar os livros por isso aqui, ó. Área do direito. Pensa assim que são os grandes, imagine que se fosse na biblioteca, as grandes estantes. Ah, aqui tem direito trabalhista. Ah, aqui tem direito previdenciário. Imaginei assim esse imenso data center e eu andando lá dentro daquelas estantes lotadas de HD. Falei, pô, eu tenho que dar o viés para ele se era tratalhista. Quando a gente fala público-alvo, não pense que é público-alvo como público-alvo de arrumar cliente. Pensa que é um público-alvo dos doutores, das demandas que os doutores já atendem. Então, as demandas são mais ou menos divididas assim: pessoas físicas e jurídicas ou algum tipo específico de cliente. Na aula, os doutores vão entender. Mas o que eu quero que os doutores tragam para a estratégia é: poxa, eu atendo muita pessoa do BPC, eu atendo muita pessoa, muita categoria de funcionário assim, eu atendo empresários que são assim, eu prospecto, eu vou começar a prospectar assim. Eu vou prospectar, vou dar exemplo aqui, divórcio. Então, qual que é o casal ideal que eu quero prospectar? Porque ele vai entender também quais são os maiores problemas dessas pessoas. Doutores vão ter uma aula disso, só quero mostrar o prompt pronto. O público-alvo tem tudo a ver com prompt também. O local de atuação, eu pensei muito, refleti muito sobre funcionário público e advogados que lidam com setor público ou tribunal ou algum tipo de coisa que é regional e que ele quer buscar informação ou ele lida demais com aquilo. Então, esse viés de local, existem também literaturas locais, concorda? Existem também blogs locais, existem coisas locais acontecendo em todo o seu entorno. Aí os doutores estão no Nordeste ou no Sul, existem os doutrinadores, existem as decisões,
existem as jurisprudências locais. Então faz sentido eu falar para ele o meu local de atuação, ou no caso o Brasil inteiro, ou o mundo inteiro, tanto faz, tá? Então local faz sentido. Doutores, vamos ver já já. Quais tarefas você deseja automatizar? Aí eu estou falando do trabalho braçal. Rodrigo, na hora que eu pego o processo aqui, o cara me chega com a pasta, a primeira coisa que eu faço é análise do caso. Então eu quero que ele me ajude com a análise. Rodrigo, para esse tipo de cliente eu crio bastante peça. Quais peças? Os doutores vão aprender na aula tudo certinho como colocar. Rodrigo, para esse tipo de cliente também faço cálculos. Legal, cálculos. Crio pareceres. Faço análise. Faço o que for. Esqueça, qualquer coisa. Então, tarefas, a gente fala do braçal. É aquilo que os doutores querem que ele ajude os doutores a fazer. Show? E quais as demandas o AdviBot será usado com frequência? Descreva. Explica qualquer coisa aqui, os tipos de caso mais comum no seu dia a dia. Aí, eu quero traduzir isso aqui para os doutores para ficar mais explicativo ainda os problemas. Nós vamos fazer um aqui agora, bem rapidinho. Vamos supor, então, que fosse qual direito? Os doutores devem, né? Ou escrever, os doutores podem escrever de qualquer jeito. O que eu sugiro para os doutores entenderem assim, como se fosse um formulário? 1. Trabalhista. Quando a gente fala, então, pode pôr vírgula, pode escrever, os doutores vão ficar bom. Quais o tipo de público-alvo? Neste caso aqui, se eu já colocar a categoria, ele já entende que é pessoa física e a especificidade do cliente. Eu posso colocar aqui motoristas de caminhão. Certo? Vamos supor. Eu vou lá, eu pego muito cliente que é motorista de caminhão. Então ele está dentro do direito trabalhista, reclamante, ele é meu público-alvo. Qual o local de atuação? A gente pode colocar aqui Maranhão. Certo? Então eu sou um advogado que pego bastante isso. Eu posso aprofundar aqui ainda mais trabalho em transportador, ou é autônomo, mas vamos especificar mais ainda aqui para ver se ele acha os problemas. Trabalho. Vamos colocar trabalho. Trabalho em transportadoras. O local é Maranhão. Aqui, quais as tarefas? Eu vou copiar e colocar aqui todas para a gente poder agilizar. Copia e vem aqui, ó. Doutores com a manha vão fazer melhor do que eu e pode até vender isso aí para outros advogados, que vai fazer bastante sucesso. E aí, quais as demandas mais? Quais os problemas mais esse cliente me traz? O doutor falou de atendimento WhatsApp. Quais que as demandas que esse cara me traz? Vamos colocar aqui. Horas extras. Recebimento dos direitos. Trabalho sem carteira, não é isso? Esses são os problemas encarados aí, ó. Empresa em carteira. E aí eu quero que a gente faça a leitura agora desse prompt aqui. É isso que eu quero que os doutores entendam. Quando eu colocar esse prompt lá no ChatGPT agora, nós vamos estar utilizando o ChatGPT 4o. Na verdade, eu desconfio muito que já é o 4,5, mas eles falam que é o 4o. É uma excelente. Quando esse prompt estiver pronto, ele vai criar um viés do quê? Aí que eu quero que os doutores guardem isso. Existem a advocacia trabalhista. Existe a advocacia trabalhista reclamante. Existe a advocacia trabalhista reclamante que tem as leis que vão proteger mais os direitos do caminhoneiro. E existem a advocacia trabalhista reclamante que defende o direito dos caminhoneiros, de advogados que atuam no Maranhão. E existe, agora não vou conseguir fazer tudo, é tudo que eu falei até agora, mas o advogado que atende trabalhadores que trabalham com caminhão no Maranhão e que trazem para ele muitas demandas disso. Quanto mais específico no prompt eu sou de instrução para ela ter a viés, mais ela vai buscar naquelas estantezinhas que eu falei, melhor o conteúdo. Mais ela vai ler melhor as nossas peças. Mais ela vai buscar melhor a jurisprudência. Mais ela vai entender o contexto, porque nós demos aqui simplesmente um viés em várias camadas. Ela já vai fazer o nosso menu aqui, os doutores vão ver, dentro disso aqui que eu pedi. E depois a gente pode editar. Então eu criei esse mini formulário para os doutores entenderem
Os doutores terão uma aula mais aprofundada no máquina de prompts jurídicos lá na área de membros, eu vou falar daqui a pouco. Mas presta atenção agora, os doutores viram aquele lá meu de exemplo, mas agora se liguem nisso aqui. Agora é o seguinte, a nossa personalidade ficou muito mais robusta, então pegue isso daqui que os doutores vão entender agora. Quando a gente apertar o começar, eu já vou dar a ordem para ele. Esse ADVBot atua sempre como advogado, com 20 anos de experiência, prática e acadêmica em direito do trabalho, com especialização em demandas que envolvem a atuação de motorista de caminhões em empresas de transporte. Sua trajetória é marcada pela atuação estratégica em ações de reconhecimento de vínculo, não perdimos isso, cobranças diversas decisórias e horas extras, as demandas, além de litígios envolvendo condições degradantes de trabalho e descumprimento de legislação trabalhista. Isso aqui ele acrescentou, eu vejo se faz sentido, eu mantenho aqui. Com profundo domínio da legislação trabalhista aplicada ao setor de transporte rodoviário. O ADVBot é preparado para enfrentar questões complexas envolvendo jornadas extenuantes, ausência de registro e carteira e diz respeito às normas de segurança e saúde do trabalho. Eu quis criar um novo prompt para a gente, para que ele possa ter não só aquele atue lá, bem pequenininho, não. Vamos dar para ele aqui mais coisa, para ele ficar mais atento, né? Adote aqui a linguagem, a gente consegue mudar também a linguagem para mais persuasivo, mas essa linguagem padrãozinha aqui ele responde muito bem, né? Técnica formal e objetiva, sempre focando no melhor entendimento jurídico, seria o tom de voz dele, que é como ele vai escrever. O contexto que ele vai trabalhar. Ajustei também o contexto para 10 contextos diferentes. Os doutores vão ter agora a oportunidade de editar mais aqui. Eu vou ensinar os doutores como editar contexto, como fazer tudo isso. Vamos seguir só essa lógica aqui. O contexto que o ADVBot será utilizado. Eu quis otimizar mais aquele texto. A base é a mesma, né? Personalidade, contexto, mas agora mais robusto, com 10 opções, vai ficar melhor. O ADVBot vai auxiliar um advogado especialista em direito do trabalho, desenvolvendo principalmente peças processuais iniciais de contestação, revisão de técnicas e provas, estratégias administrativas e judiciais para ações de cobrança, relatórios e pareceres. Os doutores só conferem aqui e, simplesmente, o contexto aqui também já está dentro bem daquilo que a gente quer. Na questão das habilidades, ele vai ter habilidade novamente, porque aqui a gente trabalha numa coisa no prompt que a gente fala de que a gente chama de imperativo, né? Elaborar, redigir, formular, estruturar, analisar. Isso aí a entende como ordem. Então aqui é como se eu estivesse já orientando ela de como que a gente vai querer usar. Isso aqui eu vou ensinar os doutores a editar. Ele já entrega bem, né? Esse texto bem legal. Isso aqui já seria um excelente prompt, mas dá para melhorar. Como eu disse lá no começo, ele iria pedir e puxar, obviamente, né? O nosso querido menu mais para aquilo. Então ele já vai entender que a petição inicial é para o quê? Para motoristas de caminhão e transportadoras. Porque a personalidade dele lá em cima já é disso. Aí ele já diz aqui no descritivo, na descriçãozinha aqui. Desenvolvimento de petições iniciais completas, com fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial, voltada para ações específicas conforme o caso apresentado. O recurso administrativo, lembra lá do nosso trabalhista normal, que eu mostrei no começo? Pô, podem usar. Pode usar para qualquer demanda. Ele vai dar uma resposta legal, porque ele já tem aquele viés. Agora imagina se eu dou um viés nessa profundidade. Ele sendo advogado empresarial que atende empresas do terceiro setor e vamos fazer um compliance para aquela empresa. Imagine isso. Imagine isso, ele sendo o que for a imaginação dos doutores aí, para qualquer demanda a gente consegue criar e eu vou ensinar os doutores a criar lá na aula. Então aqui, ó, resumidamente, ó, contrações devidas de empresa de transporte, pô. Para responder adequadamente, entendi. Cálculo de horas extras e verbas rescisórias, análise de documentos trabalhistas, organização de anexos probatório, estratégias e pareceres. Isso aqui eu faria uma otimização que eu vou fazer aqui. Planejamento estratégico. Agora, dentro da lei, dentro das leis aplicáveis e das referências jurídicas, pô, ele vai puxar mais para o lado das leis que vão de encontro ao quê? Aos nossos queridos caminhoneiros. Ele teve uma falha aqui, que eu vou corrigir no prompt agora que os doutores vão ver.
consolidação das leis trabalhistas, Constituição Federal e tal, mais ou menos como aquele. Mas tá vendo que ele já segue aqui alguns precedentes, algumas especificidades, perdão, o Código Civil, que deve fazer a BTAP, né? Aqui, ó, as súmulas do TST e do STJ, ele sempre vai pesquisar, e aqui ele já entendeu que é no Maranhão também, ó. Jurisprudência recente do TRT da 16 região, MA. Rodrigo, mas neste caso, eu queria colocar aqui as minhas súmulas e tal, tal, tal. Poxa, é editar um texto, pô. Passa o mouse aqui em cima, pede para ele colocar, vai acrescentar lá na base de conhecimento as suas súmulas, suas teses, seus livros, e eu vou ensinar os doutores a otimizar para isso. Os doutores notam que é assim mesmo, do jeito que eu estou fazendo. Não tem assim, programar. Aqui, eu mudo para qual eu quiser e apago isso aqui a hora que eu quiser. Ele vai escrever de novo. Agora nós temos 5 doutrinadores, 5 precedentes, 5 leis aplicáveis, 10 coisas no menu, 10 habilidades, 10. Eu quis deixar o prompt mais robusto. E os doutores agora vão testar esses novos prompts e vão ver que vai fazer diferença, sim. Que eu deixei muito mais alinhado e ficou mais estratégico para eu ensinar os doutores a editar também. Então, os doutores notam que eu criei aqui um trabalhista rapidamente, só que num conceito mais focado para quem dirige caminhão, que está no Maranhão. Então, isso que eu queria entender, que os doutores só ensinem aqui com isso na cabeça. Nossa, os caras têm uma grande estante lá, que eles estão capturando os dados da gente, estão enfiando lá dentro. Então, cabe a mim só entender como eu converso com essa máquina para extrair o melhor. Não só para o jurídico, mas para a nossa vida pessoal, para o que for. Os doutores podem. E aí é o que se chama vulgarmente de prompt, que na verdade é uma instrução. Nesse prompt aqui agora a gente vai dar o viés. Olha o viés que ele pegou aqui. Ó. Olha os exemplos. Cálculo e elaboração de inicial para motorista que trabalhava 14 horas por dia sem registro na carteira. Então aqui ele está dizendo que ele pode ser usado para isso, tá vendo? Defesa em reclamação trabalhista ajuizada por empresa transportadora contestando o vínculo alegado de motorista autônomo. Ah, tá. Parecer técnico, então eu pensei que ele estava confundindo aqui pela reclamada, mas tá certo. Eu vi empresa. Parecer técnico sobre uma jornada de trabalho de motorista e possibilidade de indenização. Então aqui nós demos um excelente viés para ele na questão de confeccionar o prompt. Então, todas as vezes que os doutores derem o começar nessa ferramenta, é só os doutores pensarem, e não fica muito preso assim não naquilo que eu fiz, não. Testa. Digita coloca a área, e ver se esse texto aqui embaixo faz sentido. Pô, legal, atue assim, atue assado. Tem alguma coisa aqui que saiu fora? Passa o mouse em cima e pede para ele. Corrige. Deixe para mim a minha personalidade um pouco melhor. Pô, Rodrigo, no contexto, pô, legal, gostei, pode me ajudar. Mas eu também faço muita coisa que é assim. Aí você vem aqui e substitui. Substitui por ele vai entender o contexto. Só escreva aqui embaixo. Rodrigo, dentro das habilidades, eu queria que ele ficasse mais esperto nisso aqui. Passa o mouse em cima, corrige. E o seu prompt vai ficar pronto. Rodrigo, dentro da minha cadeia de pensamento aqui no dia a dia, eu queria que tivesse petição inicial, recurso, mas queria também que ele me ajudasse com cálculos, com estratégias para audiência ou qualquer outra coisa. Os doutores vão aprender como passar o mouse em cima e trocar. No 5, troque por qualquer coisa. Troque por, quer ver? Eu vou fazer agora. Enviar e-mail. Quer ver? Enviar e-mail. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar 5. Entendido. Atualizei conforme solicitado, substituindo a opção 5 por uma funcionalidade envio de e-mails. Segue a versão ajustada do seu ADVBot. Vamos ver o que foi o 5? Envio de e-mails com peças ou pareceres personalizados. Geração de envio automático. Aprovei isso aqui que ele me deu. Eu coloco inclua no prompt final. Ele vai escrever o prompt inteiro de novo e vai dar para nós ali embaixo. Aqui está o prompt final completo do seu assistente jurídico personalizado trabalhista, já com a inclusão da funcionalidade de envio de e-mails na opção 5. Qualquer coisa editada assim. Quer ver o 5 mudar? Faz isso aqui. Cadê? 5. Cadê o 5? 5. Envio de e-mails. Então eu vou ensinar para os doutores lá dentro assim. Vamos colocar num papelzinho legal. Rodrigo, legal. Eu queria isso aqui, isso aqui, isso aqui, pô. Isso aqui, esse viés aqui para o ChatGPT ia economizar muito tempo. A gente vai transformar isso em 5 respostas simples. Ele vai gerar esse texto. Os doutores vão ver. Não precisam ficar paranoicos também, porque isso aqui não está escrito em pedra. A gente vai poder editar. Vou ensinar os doutores a otimizar. Prompt também. Aquilo que o doutor falou de fazer a leitura. Tem algumas coisas aqui que precisa somar.
colocar ainda aqui, mas são textos. É só a gente colocar aqui embaixo instruções adicionais. Leia os documentos que eu coloquei em anexo. Esses documentos em anexo são a Constituição, os meus modelos de peça, para ele ficar ligeiro, não se assustem. É só montar lá e incluir aqui embaixo no rodapé uma frase que eu vou ensinar os doutores a colocar. No restante, os doutores têm um prompt com viés que, sinceramente, doutores, eu nunca vi ninguém fazendo isso daqui. Rodrigo, eu usasse de bola, gostei, ficou ótimo. O que é um GPT? Para a gente já ir para os finalmente. É só um local que todo mundo enfeita e fala um monte de coisa na internet, mas é só um local que a gente pode salvar isso. Ó. Isso que a OpenAI criou, que o Google copiou, que todo mundo começou a falar. Pô, o cara vai dar um viés, ele vai poder salvar em algum lugar e vai poder utilizar aquele mesmo viés quantas vezes ele quiser. Poxa, mas aí o ChatGPT ele endoida de vez em quando, porque ele não tem toda a base de conhecimento dentro da cabeça dele. Pô, vamos deixar os caras dar uma base de conhecimento do jeito que eles querem. Isso é um assistente. O comentário que o doutor falou sobre colocar isso no WhatsApp. Eu crio um assistente, eu crio uma base de conhecimento para aquilo que eu quero que ele faça e conecto ele a um aplicativo externo. Mas ele continua sendo um assistente. A diferença é que ele vai bater papo lá no WhatsApp. A diferença é que ele vai bater papo lá no STF. A diferença, igual eu tinha até separado aqui para os doutores, é isso aqui, ó. Sabe qual que é a diferença desse nosso para esse aqui, ó? Para o Galileu do STJ? Eu vou explicar para os doutores. Qual que é a diferença aqui, doutor? Doutores. Justiça do Trabalho adota a ferramenta de IA Galileu para auxiliar a produção de sentenças. Vamos ler aqui. Eu quero achar aqui, ó, uso nacional e tal. Eu quero achar a descrição do PL4. Vamos ver se está aqui. A inovação, de acordo com a aplicação imediata, grande potencial de expansão, a dor com reflete compromisso, o sistema informatizado, tal. Aqui, ó. Quais tipos de tarefa burocrática o sistema Galileu automatiza? Sinteticamente, o Galileu foi para a liberação de tarefas repetitivas e burocráticas. Então, ele tem um prompt que vai fazer para os jogadores lá tarefas que eles não querem fazer. Eles não vão agora ter que ficar tão atento e fazer mais e conferir. Especialmente o quê? Sumarização, resumo, né? Pretensões e defesas, bem como pesquisas de subsídio. Tradicionalmente, jogadores precisam fazer pesquisas longas, repetidas e demoradas em diversas ferramentas informativas, procurando subsídios já existentes de fundamentação. O que esses caras têm que os doutores não têm? Pessoas contratadas que vão pegar todos esses documentos que eles estão querendo analisar, colocar dentro de uma base de conhecimento e vão criar um prompt para eles fazerem isso através de um assistente. A diferença aqui é que eles conseguem colocar isso dentro de um local controlado. Então, aqui não vai entrar nada dentro do Galileu que ninguém queira que ele saiba. E ele vai ficar uma IA que a gente chama de IA estreita. Mas a lógica é exatamente igual a essa. Qual que nós temos um problema aqui? Eu vou colocar entre aspas problema. A nossa é contaminada. A nossa não é buscada de uma maneira organizada por pessoas supervisionando. Nós temos uma IA não supervisionizada. Não supervisionizada, supervisão. O STJ também tem a Maria. O que a Maria faz? Eu gosto de dar esses exemplos para os doutores saindo daqui, craque no que eu estou falando. Maria. IA. O STF, né? A Maria. IA. O que a Maria vai ajudar? STF lança a Maria. Aí faz uma festa danada. É a mesma coisa que os doutores estão usando aqui. Desenvolvimento, benefício, supervisão humana. Tá vendo? Porque tem pessoas lá cuidando dessa base. O benefício da Maria, trazer diversos benefícios, como aumento de eficiência, mas eu quero pegar aqui as tarefas que ela vai executar. Eles nem falam aqui, porque a galera ninguém vai querer ler, né? Mas eu vejo que basicamente é o seguinte também. Ela faz resumo de votos, relatórios em processos recursais e análise inicial de processo de reclamação. O que é isso se não um prompt de tarefa?
Então a Maria ela tem uma personalidade, ela age diante de um contexto, ela tem esse prompt de viés por trás, só que a base dela é como se eles contratassem como empresa para ficar 24 horas subquestionando esse prompt e olhando as respostas que estão saindo. Os doutores não têm isso. Nós, como pequenos usuários, não tem isso. Qual que é a diferença para a Maria? Para nós, é que a Maria custou milhões de dólares e a gente paga R$ 100 também para usar essa ferramenta. E a gente tem todo o suporte do ChatGPT e a gente tem como criar os nossos prompts. Então, o que, que a gente tem que ter cuidado? E aí eu já me encerro aqui para a gente já criar. Dar um bom viés. Aqui, colocar aqui, enriquecer nossa base de conhecimento. Entender esse jogo que o ChatGPT tem uma memória restrita de 2024 para trás. Então, ele pode sim apresentar alguma falha. Entender que na hora que a gente for procurar jurisprudência, existe dentro do ChatGPT as ferramentas certas como o investigar, o buscar, o 4.1. Já tem live lá dentro da comunidade falando sobre isso. Entender como utilizar uma ferramenta barata, uma ferramenta que vai ser atualizada constantemente, a um custo baixo e que pode ser usado por qualquer pessoa no mundo, desde que tenha esse cuidado. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para os doutores. Tendo em vista isso, a gente vai chegar agora aqui para finalizar esse bate-papo. Eu vou até abrir para os doutores perguntarem o que quiserem. Aqui, ó, vai estar salva a nossa conversa ali do lado, ó. Eu não perdi o nosso prompt, não. Vai estar salva aqui, ó. Aqui, ó, assistente jurídico personalizado, que é a última conversa. Os doutores aprovando o prompt, pô, Rodrigo, gostei, cara, é legal mesmo. Isso aqui, pô, ia me ajudar. Seja para qualquer área, a gente copia. Isso aqui é a essência, né? É a nossa instrução. A gente copia, vai no ChatGPT. Os doutores que ainda não têm o ChatGPT pago, assinem o ChatGPT. É um investimento muito pequeno, eu não ganho nada para falar isso, mas assinem, porque uma ferramenta dessa pode mudar o jogo dos doutores, de diminuir horas de trabalho. Os doutores podem dividir isso no escritório, eu vou ensinar os doutores. Então, a ferramenta que é um preço simbólico e que vai fazer muita coisa. Para quê, Rodrigo? Para liberar os melhores modelos, não vou entrar nisso, mas para liberar os meus GPTs. Que os doutores vêm criar um GPT. Aqui nas instruções, a gente vem aqui. O que esse GPT faz? Como ele se comporta? O que ele deve evitar fazer? A gente pode já ter esse prompt aqui, copiei e colei. As nossas instruções já estão aqui. Então, ele sempre vai seguir esse viés, atuar com um advogado com 20 anos de experiência, com a trajetória que nós lemos lá. Ele sempre vai ter profundo domínio na legislação brasileira aplicada ao setor de transporte rodoviário. Ele sempre vai entender em toda a resposta que ele deve ajudar um advogado trabalhista do direito do trabalho. Ele sempre vai abrir esse menu, ele sempre vai estar, porque a nossa resposta está pré-configurada. Ele sempre vai seguir essas leis, ele sempre vai ter. Sempre a resposta vai ter um viés. Na hora de buscar informação, naquela bagunça, que essa que é a verdade, ele vai tentar trazer a resposta melhor para a gente. O que eu colocaria aqui dentro dessa base de conhecimento, por óbvio, tudo que tem a ver pertinente ao bom atendimento para as demandas lá que nós colocamos para atender. Então, pô, Rodrigo, tem leis, tem coisas que são realmente, lei de sindicato, né? Sindicato dos caminhoneiros, sei lá, são coisas que não tem muito na internet. Pô, bacana. Vou colocar aqui na base de conhecimento para ele ler. Na Constituição, Rodrigo, tem artigos, tem leis que são cruciais para eu fazer as minhas peças. Arranca só aquela parte, tira só aquela parte da Constituição que lhe interessa, vou colocar entre aspas, e dá uma reforçada para ele aqui no artigo. Rodrigo, eu atendo massivamente esses clientes, eu tenho várias peças, vários julgados, várias coisas bacanas que ele pode se inspirar para me responder. Coloca aqui, dentro do contexto do meu assistente. Olha que bacana, ficou personalizado. O restante, doutores, é para vender curso e é para fazer show na internet, porque aqui o restante vem aqui, coloca isso daqui, eu vou colocar um nome bem bonito aqui, ó, defesa dos caminhoneiros, né? Por exemplo, se eu fosse o advogado que cuidasse disso, deixava aqui bonitinho, aqui vai nossa descrição, aqui ele já tem, isso aqui, ó, é quebra-gelo, é uma tradução errada para puxar papo, bater papo, não, iniciar conversa, que ele até diz aqui, ó,
Exemplos para o usuário iniciar a conversa. Para não confundir, eu deixo só o começar para o doutor usar. Pode ter até 4 botões, eu acho que confunde mais do que explica. Aqui nós já entendemos, né? Converse com seus GPTs podem revelar potencialmente uma parte ou todo o conteúdo dos arquivos carregados. Isso aqui também é um erro de tradução, mas basicamente é que ele pode ler. A ideia de buscar na internet é legal, porque ele consegue atualizar até hoje, né? Por exemplo, a base que ele tem de conhecimento é até 2025, eu deixo também ele pesquisar na internet, ele vai pesquisar o que é de hoje, né? Então, quando eu deixo ele aqui autorizado para buscar na internet, é como se ele fizesse uma triangulação sempre. Ele tem o viés, ele vai buscar aqui na minha base de conhecimento, ele vai buscar na base dele e também pesquisa na internet. Os doutores verem que ele está enriquecendo bastante as peças e tal, legal. Rodrigo, é melhor eu tirar da internet. Rodrigo, é melhor eu pedir para ele só ler os meus documentos. É isso que eu chamo de otimização do ADVBot depois. Mas na maioria das vezes, eles já funcionam muito bem porque ele está ficando muito inteligente. Quando os doutores vão criar, os doutores que têm parceiros, doutores que têm associados, enfim, né? E querem criar esse ADVBot, às vezes, para poder compartilhar com alguém, né? Enfim, com um estagiário, com alguém. Podem criar o ADVBot para poder fazer treinamento, né? Colocar um conteúdo jurídico aqui que, por exemplo, o seu parceiro, que alguém tem que sempre pergunta para os doutores alguma coisa, fala, ó, seu ChatGPT, vão criar aqui esse assistente e pergunta para ele aí. Qualquer coisa você me pergunta aqui. Então, eu vou dar várias dicas para os doutores fazerem isso para treinamento de equipe, RH, comparativo de currículo. Os doutores se preparam que o negócio vai ficar pesado agora aí nessa mentoria. E aí, o que eu gosto de fazer aqui? Para entender se ele entendeu aqui essa ordem, eu peço para ele aqui, ó, me fale uma frase curta a sua especialidade. Vamos ver se ele vai dizer para mim, especialista no que? Em direito do trabalho aplicado a quê? A motorista de caminhão com foco em vínculo empregatício, jornadas exaustivas e verbas decisórias. Não foi isso que a gente pediu para ele ser especialista? Aí eu coloco aqui na descrição. Quando os doutores forem criar, os doutores podem guardar para si mesmo, podem compartilhar com quem quiser com o link, só que aí essa pessoa não pode editar, isso é até legal, que os doutores podem compartilhar e a pessoa não pode mexer aqui, né, nos documentos, nada, ela não consegue ver, o doutor também não vê a conversa, nada, ela tem a conversa lá privada, mas ela não consegue mexer. Só quem cria que consegue mexer nele por trás, ou disponibilizar naquela loja que eu peguei aquele do rapaz lá no começo, aquele trabalhista. Os meus sempre ficam, qualquer pessoa com o link, né, e quando a gente vem aqui, ó, e salva, sem nenhuma linha de código, sem nada, a gente acabou de publicar uma base de conhecimento, vamos colocar assim, uma instrução para que o ChatGPT tenha o viés de ser um advogado trabalhista reclamante que atua no Maranhão, que atende motoristas de caminhão com foco em vínculo empregatício, jornadas exaustivas e verbas rescisórias. A partir daí, os doutores vão até lá, pegam todos os documentos do seu cliente, ao invés de começar do zero no ChatGPT, acionam o seu assistente e apertam começar. Todas as vezes ele vai começar mostrando o menu para os doutores. Todas as vezes os doutores vão ter isso aqui. E depois é uma nova fase dos doutores aprenderem a editar, arquivar o chat, montar as pastas. O que eu quis trazer hoje aqui, e aí já estendeu, né, essa mentoria bastante, é a novidade do nosso chat, do nosso querido máquina dos prompts jurídico, com esse prompt mais robusto, e que os doutores podem agora ter mais clareza, na verdade, acho que deu mais clareza na hora de fazer o ADVBot, porque antes ele ficava uma coisa um pouco confusa. Então, os doutores que já estão dentro da mentoria, dá uma experimentada. Só responde isso aqui, ó. Direito, qual o público-alvo? Escreve aqui. Não tenha medo. Qual local que o doutor vai atuar com ele, quais as tarefas que o doutor quer automatizar, e espera a resposta aqui embaixo. Copia essa resposta e cola lá igualzinho eu fiz na nossa área de membros. Aí vamos lá agora para o nosso finalmente aqui e para os doutores poderem me perguntar o que quiser. Na nossa área de membros, então eu queria cravar essa daqui como a live de lançamento do 2.0,
acho que vai ser bem enriquecedor e eu vou atualizar os nossos ADV Bots. Na live, na nossa área de membros, perdão, os doutores já encontram, falando mais sobre a ADV Bot, esse tipo de coisa, essa live 1 aqui, que nós fizemos algumas semanas atrás, que é o passo a passo mesmo aqui, que eu utilizo o máquina de prompt jurídico, só com o antigo, ela é mais direta ao ponto. Hoje eu dei uma viajada para poder ensinar para os doutores também teoria, né? Mas aqui é bem mais direto ao ponto. Na live 2, eu falo sobre bases de conhecimento. Quais é o tamanho do arquivo, quais os arquivos o ChatGPT aceita e como que os doutores conseguem montar sua pasta para ela conversar de uma maneira mais amigável com o seu querido assistente. Chats inteligentes, eu sei que vários doutores já sabem, mas eu estou repetindo para registrar. É quando a gente arquiva o chat, faz toda a lista dos nossos chats para organizar os nossos processos, as nossas tarefas dentro do ChatGPT e os diálogos eficientes. Muito importante, que eu vou fazer uma outra live sobre isso, inclusive uma aula exclusiva, porque essa aqui não ficou muito boa. Mas leiam aqui, assistam aqui, perdão, que eu mostro muito essa coisa do prompt de saída. Os doutores conversar com ele de uma maneira mais natural na hora da saída da conversa. E jurisprudências falsas, a gente debateu muito sobre o fato que está acontecendo dos advogados errar, enfim, toda essa polêmica aí dos erros do ChatGPT. Então já vai estar tudo aqui. Essa que nós estamos saindo daqui agora, amanhã por volta de meio-dia, 11 horas no máximo, já vai estar disponível aqui também. O que os doutores vão encontrar a partir de quinta-feira que vem? E aí eu queria passar para os doutores. Eu queria chegar num denominador comum, doutores, de como desenhar um curso que fosse realmente satisfatório para os doutores e principalmente para as pessoas que chegam do nada e não conseguem, e não têm nenhuma experiência ainda. Como que a gente consegue fazer algo desde a criação da conta, com aulas curtas e que dê o passo a passo? Eu estou achando que eu encontrei esse caminho aqui e vai ficar muito legal. Então os doutores vão ter um curso completo de ChatGPT aqui, desde a criação da conta até a criação de seus ADV Bots, até como utilizar as ferramentas que a gente vai chamar aqui dentro da comunidade de adicionais, que é a criação de imagens, buscar na web, a lousa e o nosso querido investigar. Cada um aqui tem o seu propósito. Os doutores também vão ter aulas sobre projetos, tudo lá alinhadinho lá. E aí eu não vou entrar muito aqui agora, porque o tempo já se estende. Então a gente vai desde os doutores entenderem todos esses botões, o que fazem, até desenvolver qualquer um desses aqui, igual eu criei, e eu crio com facilidade aqui qualquer um. Ó. Direito civil, apertou, pode usar. Para os doutores que são novos na comunidade, eu já passei para os doutores aqui o link dos nossos ADV Box, mas aqui em cima também, ó, os doutores têm eles aqui. Ó. Clicou aqui, ó, pode utilizar também. No nosso grupo também tem, e qualquer dúvida, os doutores me chamam por lá. Se tiverem também recomendações de novos ADV Bots, Rodrigo, poderíamos fazer um prompt assim, coloquem lá no grupo que eu crio e todo mundo usa. Os doutores quiserem uma ajuda também para poder criar para o seu escritório aí, os doutores viram que, para mim, pela minha experiência, é muito fácil. O que eu quero é que os doutores entrem aqui, a partir de quinta-feira, no máximo, e os doutores já entendam como utilizar. Rodrigo, estou utilizando e quero, sabe, dar aquela coisa. Posteriormente a esse curso, aí já me encerro, teremos Notebook LM, teremos IA Studio do Google, teremos Playplex AI e teremos outras IAs que eu estou acompanhando há anos, mas aí elas vão ser usadas como complemento ao ChatGPT. Primeiro, foquem aqui no ChatGPT que vai dar tudo certo. Na seção de ferramentas, teremos ferramentas para automatização do WhatsApp. Teremos ferramentas para transcrição de audiência. E eu estou preparando esses tutoriais para colocar aqui. E eu tenho certeza, doutores, que isso aqui, para o segundo semestre, vai dar muito o que falar. E para os doutores que ainda não fazem parte, que estão assistindo aqui o replay, ou estão aqui ao vivo, para os doutores entrarem para a nossa mentoria, que eu faço convite, é muito simples. Embaixo de todos os vídeos do YouTube, os doutores têm esse link aqui, que é um cupom de desconto que eu estou dando para quem fizer a inscrição, enquanto eu não criar todo esse curso aqui e esses cursos, e eu faço convite para os doutores participar. Também tem 4 lives que eu deixei no curso gratuito para os doutores, grupo VIP e tudo mais aqui. Tá bom? Doutores, hoje me estendi demais, mas queria me colocar aqui à disposição. Caso os doutores tenham alguma dúvida,
Pode falar aí que a gente fica aqui o tempo que for necessário. Deu para os doutores entenderem a atualização, deu para os doutores entenderem a criação de prompt. Me conta aqui se os doutores entenderam. O doutor Celso já é craque demais, né? Já é profissional, pô. Nada, estamos aprendendo ainda. Profissional, pô. O doutor, gostou, doutor, da ideia do prompt ficar maior no máquina? Olha, eu não experimentei ainda, mas eu acho que vem a calhar, hein? Eu uso muito e acho que vai me ajudar demais também. O doutor usa direto, né? Aí o que, que vai acontecer agora? O prompt vai ficar maior. E eu dei mais exemplos. A lógica é sempre a mesma. A lógica é sempre a mesma. Eu acho que ele vai ficar melhor. Sim, a ideia é essa, né? Fiz um teste, eu acho que ele ficou melhor. E aí eu estou estudando umas formas da base de conhecimento ser mais fácil de fazer. Ser mais fácil de eu traduzir isso e falar para os doutores, peguem os documentos, coloquem isso aqui, eu estou vendo uma ferramenta e que essa base de conhecimento já fique pronta e só coloque ali. Mas as aulas que eu vou fazer vai ser mais com calma, sem a ideia de eu falar de várias coisas, né? Então eu separo 10 minutos, falo disso. Separo 10 minutos, falo disso, falo disso. O advogado vai estudando ponto a ponto, né? Vai ficar muito melhor. Então, o que é prompt, o que é base de conhecimento, o que é memória de chat, que é muito importante saber. Perfeito, doutores. Então, amanhã, essa live estará disponível. Eu vou editar ela. Ficamos com 2 horas hoje aqui, né? 1h50, vai. Eu agradeço demais os doutores que ficaram até aqui. Vou deixar o link lá, de novo, do meu cartãozinho lá de visita. E fico à disposição, doutores. Na quinta-feira, temos o lançamento do curso. E eu quero todo mundo aqui que eu vou explicar por cima o que é as aulas e tal, mas, no geral, é estudar as aulas, né? Não tem muito o que falar. Mas eu vou dar um parâmetro do que vai ser o índice do curso. Tá bom? Tá bom, Rodrigo. Boa noite. Os doutores ficaram com alguma dúvida, pode me perguntar. Não tem, eu tô aqui. Querem falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Não, tá tranquilo, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado e até quinta-feira que vem aqui e podem me chamar no grupo quando precisar. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço.